Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, agora a partir do versículo de número 9. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus está falando com os seus discípulos neste momento. Lucas diz que ele está especificamente com os 12 apóstolos. Então apenas estes estão com ele e estão tendo um aprofundamento a respeito da parábola. Então Jesus quer que estes apóstolos comuniquem a mensagem do reino. Eles precisam entender para também comunicar, fazer com que todos compreendam as Escrituras. Mas é dado a eles conhecer os mistérios do reino de Deus. Nesse sentido específico, Jesus também está mencionando um batismo com o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que eles realmente irão conhecer o mistério, a palavra de Jesus, tanto o seu significado, quanto o seu sentido, quanto a forma de entender e de praticar, de viver de acordo com essa palavra, e também, acima de tudo, ter o poder do Espírito Santo para pregar, para ensinar a humanidade inteira. Porque aquela não era a hora de todos compreenderem, porque ele teria que ser rejeitado, morto, crucificado, subir ao céu, ser assunto aos céus, e de lá enviar o Espírito Santo para os seus discípulos. Então já havia essa organização da caminhada do Evangelho, do Reino de Deus, passando ali por Jesus e os apóstolos. Israel, os demais judeus, não poderiam aceitar no todo, na maior parte, colocá-lo como rei, colocá-lo como dirigente da religião judaica. Então era preciso que ele fosse rejeitado, era preciso que eles não entendessem, para que o reino de Deus viesse com poder através do batismo com o Espírito Santo posteriormente. Então, posteriormente, sim, todos os judeus podem crer, todos os judeus agora podem se converter a Cristo e seguir a sua caminhada, compreendendo as Escrituras, agora entendendo que Jesus é o Messias, é aquele que dá a compreensão total da palavra de Deus, da Torá, de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra de Deus revelada pelo poder do Espírito Santo. É assim que o Messias cumpre todas as profecias a seu respeito. Ele só cumpre porque ele batiza com o Espírito Santo. Então todos batizados, cheios da unção, do poder, da presença do Espírito Santo habitando conosco, então todas as coisas se completam conforme as profecias. Então Jesus agora ensina esta parábola para os seus apóstolos. O que nós já fizemos no último estudo, já fomos interpretando, mas agora vamos ter mais alguns detalhes, vamos ver exatamente aquilo que Lucas descreve, que Jesus explicou a respeito da parábola. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, na parábola da semente, a semente significa a palavra de Deus. Substitui na sua ação, no seu sentido, o que faz a palavra de Deus. Ela vem com todo o conteúdo. Pegamos uma semente, observamos como ela é bem guardada, como nela já está tudo necessário para que caindo na terra, na mesma terra que caem outras sementes, que caem outros objetos, a semente vai produzir aquele fruto que já está nela, aquela qualidade da mesma terra. Ela vai processar, ela vai realizar então essa produção do fruto da árvore. Então essa semente não deve ser avaliada, não precisa ser julgada. E a semente é a palavra de Deus. Ela é pura, ela é perfeita, ela vem de Deus, é a palavra de Deus, é a sabedoria de Deus, é a unção de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. E os que estão junto do caminho
Estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então eles estão mal colocados, eles estão vulneráveis. Então quem precisa ser avaliado, quem precisa ser corrigido, é o terreno, é o local, é onde você está recebendo, é como você está recebendo a palavra de Deus. É você que não está recebendo no lugar certo, nem da maneira certa. Você está tão exposto junto do caminho que vem o diabo e te toca, tira-lhes do coração a palavra para que não se salvem crendo. Não vão realizar obra nenhuma, não vão nascer de novo, não vão ser batizados com o Espírito Santo, eles não vão crer. De alguma maneira eles vão ouvir a palavra, mas vão vir tantas confusões, vem o diabo com tantas outras explicações, como foi lá no Gênesis, como foi com o primeiro casal, vem o diabo confundindo a mente deste homem e desta mulher que estão ali à mercê de todos que passam e pisam e falam e dizem que não é. Então eles acabam não se convertendo, não deixando que a fé leve essa palavra ao coração, e aí eles seriam batizados com o Espírito Santo, seriam salvos pela fé. Versículo 13. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Veja que a comparação entre realmente a planta, a terra e a palavra e o seu crescimento. Jesus chega a dizer que alguns simbolizando a terra, estão sobre pedra, estão no lugar errado, não tem profundidade, eles têm muita alegria, recebem muito fácil, a semente cai e logo brota, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Então veja que nós também precisamos ter raiz, como a terra proporciona a semente que cresça a raiz. Se não a terra é suficiente para proporcionar o crescimento da raiz, essa planta não vai vingar, porque no tempo da tentação se desviam, ela é queimada, ela não tem umidade, ela não tem perseverança. Então no tempo da tentação se desviam. Então logo que vem a primeira luta, primeiro problema, primeira dificuldade, ou até mesmo aqui numa sequência do diabo, o primeiro ataque do diabo, na primeira tentação, no tempo da tentação, versículo 13 que estamos lendo, se desviam. Então no primeiro ataque do diabo, eles não aceitam, eles nem reagem, eles não têm força, eles não têm uma raiz, eles não têm solidez e vão imediatamente se desviar. Vão sair da verdadeira semente. A semente é verdadeira, a semente é concreto, é vida, é verdade, é a unção de Deus, é a palavra de Deus, mas a pessoa não tem um coração profundo, que ouve, que atenta e que deseja realmente praticar e leva para o mais profundo do seu coração. Não fica num raciocínio lógico, num raciocínio às vezes científico, num raciocínio às vezes terreno, que não dá a profundeza necessária para a fé. Não tem raiz, eles têm alegria, mas não têm raiz. Versículo 14. E a que caiu entre espinhos, esses são como os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então existe a terra, existe o coração, existe a sua vida, existe os seus projetos que poderiam, sim, assumir o plano de Deus, a fé na palavra de Deus, na eternidade, na salvação, no que Deus tem para a sua vida. Porém, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa do mundo, cuidados e riquezas e deleites da vida. Então existem muitos outros interesses, que não só ouvir falar de eternidade, cuidado, riqueza e deleites da vida.
Então, quero um objeto, uma invenção, seja o carro, seja o que for, o outro bem, e este passa a ser a sua prioridade. Na sua mente você não consegue discernir o que é eterno para sempre com Deus e o que vai enferrujar. Você vai morrer, vai deixar, para quem vai ficar, e você vai ficar com um vazio. Você não terá um tesouro no céu. Pela fé, ouvir, desejar obedecer a Deus, ser batizado com o Espírito Santo e acumular um tesouro no céu. Não, você que tem os cuidados, os interesses, a fama, a riqueza, a diversão, os deleites da vida, então corre atrás, perde o seu tempo, a vida passa, vem a morte e não dão fruto com perfeição. Não serviram a Deus, não adoraram a Deus em espírito e em verdade, não foram batizados com o Espírito Santo e perderam então a sua oportunidade, porque havia todos esses espinhos, esse emaranhado de interesses desta vida, deste mundo. Versículo 15. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, essa boa terra é que interessa. É você ter este bom coração em que vem a palavra, ela é pregada, a palavra da fé. Você ouve e você entende que isso é a eternidade, é a verdade, que é uma bênção saber que tem uma alma, que recebeu o Espírito de Deus, que essa alma vai poder viver aqui na terra e depois terá uma eternidade para viver com Deus. E que você tem a oportunidade de Deus viver com você agora, habitando em você pelo Espírito Santo, pela fé, você receber o batismo com o Espírito Santo, andar com Deus aqui como andou Enoque e depois estar com Deus na eternidade. Então um coração honesto e bom vai aceitar essa palavra, vai ter um encontro com Deus, vai adorar a Deus, vai se alegrar na salvação, na eternidade. É o que Jesus está dizendo em Lucas 8, versículo 15. Essa boa terra, essa fé com a qual você ouve a palavra, ela vai direto para o seu coração. Encontre ali um local bom, honesto, boa terra, ela vai crescer, vai vir o Espírito Santo, você será batizado com o Espírito Santo, e aí sim você vai entender tudo, vai compreender a vontade de Deus, vai compreender a direção de Deus, o que Deus tem para você, porque você foi criado, a imagem e semelhança de Deus, para Deus habitar com você, para você ter a presença de Deus, ter comunhão com Deus, viver com Deus, viver com pessoas, viver com os anjos, viver com os arcanjos. Então, ter uma eternidade de uma vida com abundância. Deus e todos os seres celestiais, inclusive homens e mulheres que vão habitar também na eternidade com Deus. Então, você com um coração honesto e bom, dá preferência às coisas eternas do que às coisas efêmeras, passageiras deste mundo vão, deste mundo de vaidade. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, pois essa é a solução para você compreender as Escrituras e viver para Deus e também poder ensinar, pregar, indo por todo o mundo, anunciando esse evangelho de cura, libertação, de salvação, de nova vida e de presença de Deus eternamente. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.